É inacreditável. Era a hora do Fluminense. O Fluminense foi eliminado pelo Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes. E quem brilhou foi João Pedro, um ex-craque do próprio Flu. Ele marcou 2 golaços, frustrando o sonho do time carioca e garantindo o Blues no final. Já deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho. E escreva nos comentários. Esse foi o adeus mais doloroso do Fluminense no torneio? Meu amigo, a tal da lei do ex, ela é inacreditável. A tal da lei do ex é uma desgraça. João Pedro, moleque de Xerém, criado na base do Fluminense pro mundo, rodou pela Inglaterra, se destacou, foi para a seleção brasileira, grato ao Fluminense. Os primeiros gols do João Pedro no Chelsea são logo 2 golaços em cima de quem? Em cima do Fluminense, gente. Isso é inacreditável. O cara hoje foi o cara do jogo. Fez 2 golaços. Foram 2 golaços. O primeiro chute do João Pedro, meu amigo. A forma que a bola pega o efeito. A forma como ele bate na bola. E ele acabou com o Fluminense hoje. Hoje o João Pedro, ele pediu desculpinha. Ele fez assim pra torcida, desculpinha. Só que ele acabou com o Fluminense. Ele destruiu o Fluminense no Super Mundial. Um Fluminense que sai de uma forma heróica, sim. Tem que elogiar muito a campanha do Fluminense. Era um patinho feio, como disse o Renato Gaúcho. Chegou numa semifinal desbancando a Internacional, finalista de uma Champions League. Não, de uma não. Da última Champions League. Desbancando o Al Hilal, que era um time que jogava o melhor futebol do Mundial, até bater de frente com o Fluminense. E aí vem a desgraça da lei do ex e tira o Fluminense do Super Mundial. Aí é claro, né? O torcedor rubro-negro, o torcedor do Flamengo, vai tirar a ondinha dele. Ah, o único brasileiro que ganhou do Chelsea no Mundial. Porque o Chelsea, ele se torna o carrasco dos brasileiros na competição. Elimina o Palmeiras, logo depois elimina o Fluminense e tá na final contra Real Madrid ou Paris Saint-Germain. E digo mais, hein? Fluminense jogou bem de novo. Teve chances de novo, teve bola que o Cucurella salvou na linha, teve bola, teve vários ataques ali com perigo de gol. Um Fluminense que ameaçou o Chelsea. Num determinado momento parecia que o Fluminense iria empatar o jogo, mas aí o João Pedro decidiu e o Fluminense é o último brasileiro a se despedir aí dos Estados Unidos desse Super Mundial de Clubes. Renato Gaúcho sai em alta sim, Thiago Silva sai em alta sim, Arias sai em alta, Fábio sai em alta, Ignácio sai em alta. É um Fluminense que volta pro Brasil, né, com a moral lá no alto. Depois de ter brigado para não cair no Campeonato Brasileiro no ano passado, é um Fluminense que é semifinalista de Super Mundial. E aí é claro, né, gente? Como eu falei aqui quando o Flamengo foi eliminado, quando o Palmeiras foi eliminado, é a festa pros rivais. É a festa pros rivais, não tem essa palhaçadinha. Aqui eu não sou hipócrita. Aqui eu nunca vou falar, nossa, os brasileiros estavam torcendo pelo Fluminense. Estava um escambau. O time brasileiro que chega num jogo grande contra algum estrangeiro, ele sabe. É ele contra todos. Nenhum torcedor do Flamengo estava torcendo pro Fluminense, nenhum torcedor do Vasco, do Botafogo, do Palmeiras, do Corinthians, ninguém tava. Só que o Fluminense, com a sua torcida, foi até a semifinal. Eu já dou uma boa tarde, boa noite, né, pro Bruninho Prado, Raí Monteiro, Fábio Piperno. Bruninho, um Fluminense que foi bem, que hoje não jogou mal. Não jogou mal, teve momentos bons do Fluminense no jogo, só que não converteu em gol. Inclusive, o lance do Hércules. Pra mim, moleque de estrela, foi fundamental nesse Super Mundial, mas não podia perder aquele gol. É um gol cara a cara com o goleiro, ele rola de uma forma que o Cucurella pode ter tirado em cima da linha. Teve as chances o Fluminense, mas o Chelsea é o carrasco brasileiro, ou seja, as outras torcidas, tirando Palmeiras e Fluminense, amam o Chelsea nesse momento, Bruno Prado. Sim, é verdade, né? E os rivais paulistas amam 2 vezes, né? Porque já aconteceu também em 2022. Mas
O Fluminense fez um ótimo campeonato, né? O Fluminense cumpriu muito bem a sua parte, acima do esperado. Eu não esperava nunca que o Fluminense chegasse na semifinal. O Fluminense conseguiu fazer uma grande campanha. As vitórias com a Inter de Milão e com o Al Hilal são vitórias que vão ficar na memória aí do torcedor do Fluminense. E hoje o Chelsea foi melhor mesmo, né? Os primeiros 20 minutos, principalmente, o Chelsea ali poderia ter matado o jogo, fez um gol, teve chance de fazer mais, pressionando lá na frente a saída do Fluminense. O Fluminense não conseguia sair de trás, ali o Fluminense teve muitos problemas, resistiu, o Chelsea passou a marcar um pouquinho mais atrás, ali o Fluminense teve chance, né? Que teve a chance do Hércules, teve o pênalti marcado e desmarcado, e para mim corretamente desmarcado com a ajuda do VAR. E o Fluminense, até o final do primeiro tempo, teve ali, sim, uma possibilidade de tentar alguma coisa. Mas logo no início do segundo tempo, o Renato faz 2 mudanças, abre mais o time. E acho que ele não está errado, acho que ele tinha que arriscar em algum momento. Poderia ter uma estratégia, tentar jogar com os 3 zagueiros até o final, segurar 1-0 e no final tentar alguma coisa. Acho que não tinha, acho que não tem nada de errado. Ele abriu o time ali no momento que ele fez, tirando um terceiro zagueiro, e o Chelsea logo depois, né, teve a chance do Everaldo, que entrou junto com o Keno, e logo depois o gol do Chelsea, outro gol do João Pedro, num contra-ataque. Né, o Palmer foi ganhando as disputas lá no meio, sobrou no Enzo Fernandes e o passe para o João Pedro. O Chelsea foi melhor mesmo, né? O Chelsea foi melhor que o Fluminense, mereceu a vitória. O Fluminense teve a chance depois dos 20 até o final do primeiro tempo, ali poderia ter conseguido alguma coisa, mas só, né? O Chelsea mata o jogo logo no início da segunda etapa. Então o Fluminense faz uma campanha bem acima do que eu esperava, pelo menos, e sai bem da competição. E o Chelsea na final. Também não esperava o Chelsea finalista. O formato de Copa, ele permite surpresas, times que dificilmente o cronograma que a gente programa ali antes da Copa, pegando os cruzamentos, dificilmente dá tudo certinho. E o Chelsea chega à final. Para mim, o favorito é quem ganhar amanhã. Acho que o Chelsea, na final, ele é zebra. Quem ganhar amanhã é o grande favorito a ser o campeão, mas mereceu o time inglês. Fluminense chegou bem longe. O Fluminense não tem... Claro que o torcedor está triste, queria passar, mas não tem nada que ficar envergonhado. Muito pelo contrário, a campanha do Fluminense foi excelente. E tem uma coisa, né, Fábio Piperno, que aí eu fico olhando aqui as redes sociais, enquanto a gente está aqui no programa, claro, e aí é óbvio, eu já esperava isso. A torcida, a maior rival do Fluminense, a do Flamengo, já tá botando uma pilha. Porque o Flamengo realmente foi o único time brasileiro que ganhou do Chelsea. Não ganhou do Chelsea, espancou o Chelsea. Foi uma porrada bem dada, foi aquela bem dada, do Chelsea não vê a cor da bola, 3-1. E quando o Flamengo venceu o Chelsea, muitas torcidas, inclusive Palmeiras e Fluminense, diziam, mas é o pior Chelsea dos últimos anos. Esse aí é o pior Chelsea dos últimos anos. Nada demais a vitória do Flamengo. E aí agora é um Chelsea que eu mesmo falei, eu sou torcedor do Flamengo, e eu mesmo falei que esse Chelsea não assusta, mas é um Chelsea que o Flamengo venceu bem e que venceu Palmeiras e Fluminense, que eliminou Palmeiras e Fluminense do Super Mundial. E aí, meu amigo, é a hora... Quando as torcidas do Fluminense e do Palmeiras tiraram onda com o Flamengo lá atrás, eu dizia, tem que tirar mesmo. Não passou, levou porrada do Bayern de Munique, o Neuer falou que o jogo foi fácil. A zoeira tem que fazer parte. E eu dizia, muitos falavam, mas o vascaíno quer zoar? Pode zoar. O flamenguista não torceu também pro Real Madrid, quando jogou contra o Vasco? Não torceu pro Manchester United? É do jogo. Agora, também é do jogo dessa vez... o rubro-negro falar. O único brasileiro que ganhou do Chelsea no Mundial foi o Flamengo. E muitos disseram, mas esse Chelsea aí é o pior dos últimos anos, nada demais essa vitória. E aí, eliminou o seu Palmeiras pela segunda vez. E o Chelsea, Fábio Piperno. Obrigado pela lembrança pela segunda vez, né? Outra vez por 2-1, por sinal. Boa noite a todos, um abraço aos colegas. Bom, primeiro que parabéns ao Fluminense, linda campanha, né? Um time semifinalista da Copa do Mundo, mas olha, eu vou falar um negócio, nem se o espírito do Nelson Rodrigues estivesse rondando aqui as mesas de debate durante esse Mundial, nem ele acreditaria que o Fluminense chegasse a uma semifinal de Copa do Mundo.
Por quê? Aliás, um Fluminense que deixou o Brasil como 5º colocado no Campeonato Brasileiro, é bem verdade que em alta, em evolução, mas também é um Fluminense que no começo de dezembro passado veio a São Paulo jogar contra o Palmeiras precisando pontuar para não cair. Essa era a realidade do Fluminense até um dia desse. O Fluminense que tem um investimento baixíssimo se confrontado com os dos melhores times aí desse campeonato e até mesmo se comparado aos seus rivais brasileiros, foi exatamente aquele que foi mais longe e vai trazer uma bela grana. Então, o que fica disso? Primeiro, a valorização da marca de vários jogadores coadjuvantes, Martinelli, Hércules, né, o próprio Ignacio, são jogadores que não têm aqui no Brasil status aí de estrelas e tal, de grandes talentos aí do seu time, mas são jogadores de bom nível e que certamente vão ter um outro mercado agora. Muito mais gente viu esses garotos jogando, esses rapazes jogando, e se é evidente que eles não vão, por exemplo, despertar interesse aí de um Real Madrid, de um PSG na vida, é muito possível que eles recebam propostas de bons times de fora. Ótimo para eles. Em relação ao Fluminense, traz uma bela grana para o Brasil, como o Fluminense jamais viu. Isso, assim, o Fluminense, ele tem de faturamento de receita anual pouco mais do que o valor da premiação que ele arrecadou agora. Então, esse é um outro fato muito, muito relevante. É um Fluminense que busca recuperar a sua sustentabilidade financeira perdida há décadas, e eu acho que agora vai ter condição de dar um passo muito longo em relação a isso. Parabéns também para a organização tricolor em relação, né, a esse feito. E o Renato, para mim, é um outro grande vencedor dessa campanha do Fluminense. Porque eu acho que ele agora, assim, ele tem de novo a oportunidade. Claro que é muito difícil alguém mudar depois de 60 anos, né? Mas ele tem de novo a oportunidade para fazer algumas reflexões. E para mim a principal delas não é se o Renato conhece ou não futebol. Eu acho até uma bobagem discutir isso, até porque ele já montou boas equipes com elencos limitadíssimos, como aliás com aquele Grêmio lá de 17, campeão de Libertadores com Edilson e Bruno Cortez nas duas laterais, por exemplo. Mas é o Renato se despir do papel aí do figurino, do personagem lá do boleirão que não quer nada com nada. Isso faz mal para a avaliação que ele recebe, inclusive, sabe? Esnobar quem estuda, falar que não precisa ler, porque... enfim. Então, é óbvio que é um Renato que acompanha muito futebol. Até hoje vi uma matéria no The Guardian falando sobre isso. Ele gosta de ver jogos de futebol, mas... então, achar que, o meu charme é esse personagem de boleirão e tal, bobagem. Ele tem que mostrar pro público que é o seguinte: olha, eu sou sim um cara que acompanha futebol, sou um técnico confiável, capaz de pegar um elenco, né, razoavelmente limitado e levá-lo à semifinal de uma Copa do Mundo de Clubes. Não, e detalhe, né, Raizinho? O Fluminense é eliminado com um gol, com 2 gols de um cara que a gente falou da lei do ex, a gente falou do João Pedro, é um cara que tem se destacado aí há um bom tempo, né? Quando vai pra seleção, alguns questionam, mas ele tá jogando muita bola na Inglaterra há um bom tempo. Só que é um cara também que foi inscrito na competição na segunda fase, pô. Sim. Ou seja, se fosse o Chelsea da primeira fase, pode ser que Palmeiras e Fluminense tivessem passado. Porque o Chelsea é mais forte que o João Pedro. Eu acho o João Pedro melhor que qualquer jogador do ataque do Chelsea. E ele ainda deu um pouco de sorte, né, Piado? Boa tarde pra você, todos que nos acompanham. Do Dilep, que é o titular, tá suspenso, né? Ele foi suspenso no jogo contra o Palmeiras. É claro que não dá pra dizer que ele não jogaria contra o Fluminense, mas, assim, seguindo o que foi feito ao longo da competição inteira, o Dilep seria titular e o João poderia participar ali ao longo do jogo, né? Então ele também teve um pouco de sorte, do camisa 9 do Chelsea, contratado também pra essa Copa do Mundo de Clubes e pra sequência da temporada, ter sido suspenso. Eu concordo com tudo que disseram aí os companheiros. O Fluminense foi muito bem nessa Copa do Mundo de Clubes, fez um belo papel, foi muito mais longe do que todos nós projetávamos aqui antes do torneio. Alguns imaginavam que o Fluminense podia chegar às oitavas, outros talvez até às quartas, mas semifinal era muito difícil essa projeção por conta dos possíveis adversários, né? Tinha um Manchester City no caminho do Fluminense, o duelo acabou nem se concretizando, né? Mas a campanha foi muito boa. Acho que o grande vencedor é o Renato Gaúcho também.
não só pelo Fluminense ter ido tão longe no torneio, mas pela capacidade dele de se adaptar a cada adversário. E a gente falou um pouco sobre isso aqui. Contra o Dortmund foi uma formação com os 3 de meio campo mais forte. Contra o San ele veio com outra, com 2 laterais mais ofensivos, o Ganso como titular. No jogo contra o Mamelodi, outro cenário, outra formação. E assim sucessivamente contra a Inter, até encontrar ali o sistema com 3 zagueiros que ele repetiu no Al Hilal, com algumas mudanças no meio campo, e hoje de novo nesse jogo contra o Chelsea. Então o Renato sai bem valorizado dessa Copa do Mundo de Clubes pelo ótimo trabalho que ele fez à frente do Fluminense. Fluminense de parabéns pela campanha. No jogo de hoje o Chelsea foi bastante superior, principalmente na primeira meia hora, onde ele fez 1-0 e poderia ter feito mais. O Fluminense teve algumas oportunidades, mas acho que bateu ali no teto do que o Fluminense poderia produzir dentro do jogo, dentro do torneio, diante de um bom adversário. Não é um adversário extraordinário, mas é um bom time, o time do Chelsea. Vai chegar à final contra qualquer um dos dois na condição de azarão, Real Madrid ou Manchester City, ou Paris Saint-Germain, perdão. Um dos dois será o favorito no jogo do domingo, mas a campanha do Fluminense ela é bastante honrosa, sim. E acho que coloca um pouco de holofote também para o restante da temporada, para a projeção de um Fluminense que pode mais. O Fluminense está na disputa da Copa do Brasil, o Fluminense está na Sul-Americana, como o único brasileiro, aliás, que avançou direto para as oitavas de final. Os outros vão jogar playoffs. E ele está no Campeonato Brasileiro em 6º nesse momento. O Fluminense faz uma campanha boa no Brasileirão. É um time que, se mobilizado, bem trabalhado, concentrado, com bom rendimento, pode sim brigar por algum título ainda nessa temporada de 2025, principalmente o da Copa Sul-Americana. É um Fluminense que tem que ser elogiado, né? Hoje, cara, o Arias, inclusive, eu tava vendo, ele saiu de campo super abalado. O Arias, você vê que o time tava acreditando que iria pra final desse Super Mundial. E pra mim, não acreditando à toa, não, porque eu acho que o Fluminense, até o jogo de hoje eu acho que o Chelsea foi melhor, né? O Chelsea foi melhor, foi equilibrado o jogo. Não dá pra dizer que o Chelsea foi bem melhor, porque o Fluminense teve momentos melhores no jogo. Mas o Chelsea hoje foi melhor. Só que eu achava a campanha do Fluminense até o momento melhor que a do Chelsea. Jogando melhor. O Fluminense jogou bem contra o Al Hilal, jogou bem contra o Internacional, jogou bem contra o Dortmund. O Fluminense bateu adversários mais fortes que o Chelsea. Sim, o Chelsea, eu tava falando isso, né? O Mauro até já falou e parecia, né? Alguns trataram como desdém do Mauro. O Mauro vai entrar com a gente aqui, mas eu concordo com ele. Quem caiu desse lado da competição se deu bem, pô. Era um lado muito mais fácil. Nesse lado, de bicho-papão, realmente era só o Manchester City. Só o Manchester City, que saiu para o Al Hilal. Tudo bem, saiu ali para um time que ninguém esperava. Do outro, você tinha Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Só de ter esses 3, já era o lado mais difícil. Então o Chelsea acabou sendo beneficiado um pouco? Acabou. Mas eu não achei, Bruno, a campanha desse Chelsea mil maravilhas, não. Tá na final, claro, tem que ser elogiado, mas acho um Chelsea que jogou bem hoje contra o Fluminense. Jogou melhor que o Palmeiras, mas o Palmeiras, pra mim, jogou muito pior do que poderia. E contra o Flamengo levou uma sapatada. O Chelsea não tem uma campanha de um grande brilho. É um bom time, né? Não é um time assim espetacular, é um bom time, é um time que brigou, ficou o campeonato inteiro na Inglaterra brigando pela vaga na Champions, conquistou na última rodada num confronto direto com o Nottingham Forest, venceu, né? Na reta final fez o que era necessário ali, brigando com o Nottingham, com o Newcastle, com o Aston Villa. A Inglaterra teve 5 vagas, 6, né, com o Tottenham, mas o Tottenham ganhou, né, pela Europa League. E o Chelsea acabou conquistando a vaga junto com o Newcastle, mas ficou ali, embolado ali com o Nottingham, com o Aston Villa, até o Manchester City, né? Fez uma campanha abaixo, também brigou até o fim. O City ficou mais perto desse bloco do que do Liverpool, que foi o campeão. Então, o Chelsea é uma boa equipe e conseguiu, né, pegar os adversários e eliminar. Ele fez a sua parte. Ele pegou Benfica, Palmeiras e Fluminense no mata-mata. Era melhor que os 3, não acho assim que era uma diferença absurda e inviável, não, mas ele era melhor que os 3 e fez sua parte. Tem muito disso na competição de Copa, o chaveamento, o outro lado era mais difícil, mas o Chelsea cumpriu o que tinha que fazer e foi crescendo ao longo da competição. O Chelsea foi melhorando durante a competição. Comparar com o desempenho da primeira fase, o time cresceu. Acho que foi entrando mais na competição, entendendo melhor a competição, vendo a possibilidade de chegar longe. E será? Se o Chelsea for campeão, vai comemorar muito
esse título. O Chelsea, ele comemorou muito o fato de ser o primeiro time a ganhar as 3 competições da UEFA, ganhando a terceira. Se ele ganhar a Copa do Mundo de Clubes, ele vai comemorar bastante. Então eu acho que assim, ele fez o que tinha que fazer. Ele ganhou de 3 times que realmente ele é melhor. Não muito melhor, mas ele é superior a Benfica, Palmeiras e Fluminense e cumpriu o que tinha que fazer. Piperno concorda, Raizinho também concorda, porque o negócio é o seguinte, se esse Chelsea for campeão, meu Deus do céu, pra mim eu vou achar um campeão sem brilho nenhum desse Super Mundial. Mas é porque aquele negócio, pode ganhar do Real Madrid e do PSG? Pode, é um jogo, é um time que tá acostumado a jogar futebol europeu, sim, né? Eu acho que é mais fácil o Chelsea ganhar do Real Madrid ou do Paris Saint-Germain do que Fluminense, do que Flamengo, do que Palmeiras. Por quê? Porque tá acostumado. Ele joga constantemente contra esses times. Mas eu acho um time sem brilho esse Chelsea. É que esse Chelsea, ele é um time em reconstrução. É um time que foi muito alterado da temporada passada para essa, e com vários jogadores jovens. O Maresca também não é um técnico de primeiríssima linha. O Chelsea é claramente o maior desafio da carreira dele. E é um Chelsea que até a metade da Premier League estava lá no bloco intermediário da tabela e tal, né? Enfim, às vezes mal ficava na primeira metade. E ele faz um segundo turno de Premier League muito bom. Aí sim, deu até a arrancada no final, acabou ficando com a vaga direta aí na Champions. E vai se reforçando com inteligência. Porque o Chelsea, um ano atrás, mais ou menos, eu não sei hoje, mas um ano atrás ele tinha mais ou menos uns 50 jogadores no elenco. Era o elenco mais numeroso lá da Tem até um episódio curioso, Pipe, em relação a isso, do Pochettino, quando ele foi treinar o Chelsea na temporada passada, em que ele é perguntado sobre um jogador na entrevista coletiva e ele não sabia que era jogador do Chelsea. Tanta gente que tinha. O Chelsea chegou a ter 81 jogadores. Então, um negócio absurdo. E o Chelsea agora tá mais racional, então tá diminuindo o elenco e tal, até para o técnico poder trabalhar e conhecer os caras. E você vê, a chegada do João Pedro, ela tá muito dentro desse projeto de continuar investindo, trocando peças, mas eu acho o João Pedro, por exemplo, um jogador mais talentoso que o Dylan, o titular que saiu. Então eu acho que qualitativamente é um Chelsea que também ganhou muito. Que chegou agora também. Que chegou agora. Pois é. E agora, eu acho que esse desfalque do Chelsea acabou atrapalhando o Fluminense, porque o Fluminense teve que enfrentar um jogador melhor. Se você olhar pro 11 inicial do Fluminense, do Chelsea pro jogo, principalmente do meio para frente, você tem Enzo Fernandes, campeão do mundo pela seleção argentina, ótimo volante. O Caicedo, jogador mais caro da história da Premier League, equatoriano, também muito bom jogador. Essa é a dupla de volantes. O Palmer nem tá fazendo uma grande Copa do Mundo de clubes, mas é um muito bom jogador. Foi eleito na temporada retrasada o melhor jogador da Premier League, né? Seleção inglesa. Uma arrancada do Chelsea também muito importante naquela ocasião. Pedro Neto hoje é titular da seleção portuguesa, foi assim na Nations League. Portugal foi campeã, né? Ele de um lado e o Francisco Conceição do outro. O Nkunku foi um jogador contratado com uma expectativa muito grande, pois ele tinha também sido o melhor jogador da Bundesliga no Leipzig. Aí ele tem uma lesão séria, perde aí um ano, né? Foi uma lesão de LCA até, acho que ele teve, né? Ficou muito tempo fora. Eu acho que a peça que faltava para esse Chelsea ter um rendimento maior era, de fato, um centroavante. E essas duas contratações eu acho que apontam para que a avaliação do Maresca era a mesma que a minha, né? Na temporada passada ele tinha o Nicolas Jackson, que está muito longe de ser aí na minha opinião, pelo menos um grande jogador. Um centroavante que perde, aliás, muitas grandes chances. Então o Chelsea foi ao mercado e contratou logo 2 centroavantes. O Dilap, que tinha feito uma boa temporada no Ipswich Town, foi um time que subiu e caiu na Premier League. E agora o João Pedro, né, que chegou aí para essa fase final da Copa do Mundo de clubes. Então o Chelsea tem investido para tentar encontrar um 9 para tentar marcar mais gols. 55 milhões de libras. 55 milhões de libras. Porque é um time que tem uma boa produção, mas de fato faltava alguém com mais poder de fogo. Talvez possa ser o João Pedro, esse jogador. Não é um grande mundial do Chelsea. Eu acho que até o jogo contra o Palmeiras, o Chelsea foi muito pouco competitivo no mundial. A primeira fase do Chelsea ela foi ruim. Os 3 jogos da primeira fase, contra o Los Angeles na estreia, o jogo contra o Palmeiras e depois o jogo contra o Flamengo, e depois o jogo contra o Esperance. Acho que foi um Chelsea muito abaixo daquilo que ele pode, principalmente do ponto de vista de competição. Parecia um time desinteressado. O jogo contra o Benfica ainda teve um pouco isso, na minha visão, embora ele tenha vencido ali na prorrogação com folga. E aí, a partir do jogo contra o Palmeiras, me parece que o time liga um pouco mais a chave ali, ó. Agora abriu. Foi até uma coisa que a gente conversava, né? Do mesmo jeito que os brasileiros olhavam para aquela chave,
Fluminense e Palmeiras, e visualizavam uma possibilidade grande de chegar à final, muito maior do que se eles estivessem do outro lado, o Chelsea também olhava para aquela chave e falava, pô, abriu pra gente chegar, né? Tem o Palmeiras, tem o Fluminense e tem o Al Hilal. Não tem Bayern de Munique, PSG e Real Madrid. É muito diferente. Então o Chelsea também, aparentemente, né, avaliando a distância, a partir do jogo contra o Palmeiras ele liga uma chave mais competitiva. Contra o Palmeiras ele vai, e no primeiro tempo ele vai muito bem, abre a vantagem. E hoje, de novo, abre a vantagem, não teve ali a margem pro Fluminense se recuperar como teve o Palmeiras na última semana. Então acho que o grande mérito desse Chelsea, que de fato não encanta nesse momento do Mundial, quartas e semi, foi ter ligado uma chave mais competitiva. É um bom time, tem bons jogadores do ponto de vista individual, mas precisava competir mais, ter mais desejo pelo torneio. E acho que a partir do jogo contra o Palmeiras, o time demonstrou um pouco mais isso.